Meus irmãos, a paz de Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e ativem o sininho para receber as notificações. A Bíblia fala assim, 2 Reis, capítulo 11, versículos número 1. E vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Atalia reinava sobre a terra. A Bíblia fala que Atalia, mãe de Acasias, do rei Acasias, ela resolve, após a morte do seu filho Acasias, matar todos os filhos de Acasias e destruir ali a descendência real, para que ela se tornasse soberana. E nisso que começa esse extermínio das crianças. A palavra relata que uma mulher chamada Joseba, ela toma Joás, que era uma criança, e esconde ele na casa do Senhor. E ele fica ali escondido durante um período de 6 anos. E durante esse período, Atalia, ela reina sobre toda a terra de Israel. A atitude dessa mulher fez com que a vida daquela criança fosse poupada. Não só uma criança que foi poupada, mas também foi poupada ali um projeto. Porque Joás, ele era descendente real, a linhagem real ela continuaria, né, aquilo que o Senhor tinha estabelecido continuaria através de Joás. E Atalia, ela tenta destruir, ela tenta acabar com essa linhagem real e assim parar aquela que era a vontade de Deus. A palavra fala que ele ficou ali escondido, sob os cuidados da sua ama, e que no 7º ano, o sacerdote Joiada, ele prepara todo um esquema. Ele articula junto com a guarda real, ele articula junto com aqueles que eram fiéis ao rei, o pai de Joás, para poder fazer com que Joás assuma o trono e Atalia fosse deposta. Atalia não sabia que aquela criança tinha escapado, não sabia que havia ainda um descendente do rei, alguém que tinha a legitimidade para poder reinar no lugar dela. E quando todo esse plano é colocado em prática por Joiada, o sacerdote, para que Joás fosse apresentado ao povo de Israel, fosse apresentado a todos, inclusive a Atalia, e soubessem que o verdadeiro rei ele estava vivo, aquela criança ela tinha o direito de ser o rei. Eles cercaram a criança com a guarda, eles cercaram o palácio real também com a guarda, ungiram o jovem e disseram viva o rei. E no que Atalia ouvindo aquilo, ela começou a gritar desesperadamente, traição, traição. Ela rasgou as suas vestes e começou a clamar. Mas só que naquele momento, a vontade de Deus ela estava sendo cumprida através do sacerdote Joiada, e Joás passaria a reinar a partir daquele momento. Eles arrancam Atalia de dentro do palácio, e há uma orientação do sacerdote: não a mate dentro da casa do Senhor. Levaram ela até a entrada dos cavalos, que era o caminho do rei, a entrada do rei na cidade, e ali a mataram. E depois que Atalia morre, a Bíblia nos diz que Joiada ele faz um concerto com o Senhor, faz um concerto com todo o povo de Israel. Eles derrubam as imagens de Baal, os altares, eles quebram tudo aquilo que representava ídolos dentro do templo, ao redor, na cidade. E Joás ele passa a reinar sobre toda a terra. E a palavra do Senhor nos diz que todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou depois que mataram Atalia, a espada. Meus irmãos, sempre há um projeto de Deus e um projeto do adversário. O adversário ele constrói um projeto de oposição ao projeto divino, aquilo que Deus ele estabelece, aquilo que Deus ele traça na eternidade. E não foi diferente nessa situação, nesse caso. Atalia aqui ela é tipo do inimigo que quer destruir o projeto de Deus, que quer destruir o propósito do Senhor para a vida do homem. O propósito de Deus era que Joás reinasse. E através do reinado de Joás, Deus ele operaria uma grande reforma espiritual no meio do povo de Israel. Atalia não, Atalia ela fez o oposto, ela corrompeu o povo de Israel, os levando a adorar ídolos, corrompeu os cultos ao Senhor e levou o povo a uma infidelidade espiritual. Deus ele tem um projeto na nossa vida, e o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus é a restauração, mas Atalia ela quer reinar. O inimigo ele quer reinar. O inimigo ele quer assumir o controle da nossa vida, ele quer governar a nossa história, e ele não vai medir esforços para fazer isso. Ele é especialista em dividir. Ele é especialista em dividir famílias, ele é especialista em dividir amigos, ele é especialista em dividir dentro das igrejas. Essa é a especialidade dele. Ele dividiu o reino de Israel e isso enfraqueceu demais a nação, e ele continuou o seu processo para poder tentar destruir o povo de Deus, a nação eleita do Senhor que era Israel.
Atalia, ela não sabia que Joás ele tinha sido escondido por Joseba. Joseba pegou aquela criança e escondeu ela durante 6 anos. Não é fácil. Foi uma longa jornada, um longo período de 6 anos, onde aquela criança ela ficou ali incógnita, escondida dentro da casa do Senhor, até o momento certo, para que o sacerdote Joiada, juntamente com a guarda real ali, eles proclamassem Joás rei e matassem Atalia. Existe um momento certo para que a justiça seja feita, para que a verdade venha à tona, para que a exaltação aconteça, mas existem momentos onde nós devemos nos esconder. Assim como Joseba escondeu Joás, nós devemos esconder aquilo que o Senhor tem de propósito na nossa vida, o projeto de Deus, a família, a nossa luta, que nem todos devem saber, que nem todos podem ter acesso a essa informação. Nós devemos esconder a nós mesmos, porque existe um momento em que o inimigo está furioso contra nós, e o propósito dele é tirar a nossa vida espiritual. Devemos nos esconder. Davi, quando fugia de Saul, ele se fez de doido para poder sobreviver. Quando ele estava diante de um rei inimigo, se fingindo de doido, ele ficou vivo. A palavra fala que o rei olhou para ele e falou: esse é o Davi? Não, pode levar esse doido daqui. Paulo, quando apedrejado, se fingiu de morto e o lançaram para fora da cidade, mas quando chegaram os apóstolos, ele logo se levantou, abriu os olhos e seguiu. Tem hora que temos que nos fingir de doido, tem hora que temos que nos fingir de morto, tem hora que devemos nos esconder. Não podemos ficar à vista. Esconder é isso. É não ficar à vista, não se expor, não expor o que está dentro do nosso coração para que o inimigo não venha nos encontrar. No momento certo, Joiada, ele exaltou Joás. Da mesma forma, no momento correto, o Senhor ele vai exaltar a nossa cabeça. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ela vos exalte. É o que nos diz a Bíblia. Quando Joás passou a reinar, Atalia foi morta e foi retirada de dentro do palácio. O inimigo vai ser retirado de dentro dos lares, da casa, do casamento. E a palavra finaliza dizendo que houve paz em todo o reino e todo o povo se alegrou. E a cidade repousou. O repouso ele virá, a alegria ela virá, o sol ele virá, ele nascerá. O momento de densas trevas, de escuridão, de tempestade, de deserto, de angústia, de sofrimento passará. O salmista ele diz: assim como o guarda que vigia durante a noite e almeja ao amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Um guarda ele passa todo o período da noite vigiando, esperando o amanhecer chegar para que ele possa descansar finalmente. Nós no deserto não temos descanso. Esperamos a nossa bênção, o nosso milagre acontecer para que possamos descansar finalmente. E o nosso descanso ele virá. Deus ele conhece cada uma das nossas lágrimas, cada uma das palavras que saíram dos nossos lábios ao longo desses dias, desses meses e desses anos. Nosso Deus ele está atento. Ele não despreza a oração do justo. Ele não rejeita o nosso clamor. Temos nele um justo juiz e um fiel amigo. Ele tem nos escutado. E no momento certo, ele há de nos exaltar. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.